Bom, então nós vamos continuar os 10 mandamentos, hoje tratando do 8º mandamento. Se houver tempo, eu avanço para o 1º mandamento. Porque a gente está fazendo esta caminhada um pouco diferente e chegamos naquele que é o mandamento que trata da verdade. Então, quando uma verdade é descoberta, você, ao descobrir a verdade, você vê que a verdade é uma só. Nós mencionamos isso na introdução, quando falamos da lei natural. Não tem duas verdades, né, opostas. Só daqui você tira algumas realidades, algumas coisas claras, né, acerca da verdade. A verdade é uma só. Né? O mundo não poderia ser constituído como pensam, às vezes, algumas religiões ou ditas espiritualidades orientais, onde fazem aquele yin yang. Né? Aquilo ali pode ter um significado simbólico no sentido de você, por exemplo, o homem e a mulher, a complementariedade dos seres e tal. Quando você lida e coloca aquilo para explicar o universo, aquilo não se sustenta. Né? Porque haver um caos, né? E aí dizer que do caos então veio a ordem e da ordem veio o caos. Não. Deus fez do nada. Deus construiu tudo do nada. O nada não é um caos, porque o caos já é alguma coisa. Então não poderia ser assim. Né? E não há uma força correspondente contrária a Deus. Isso não existe. O diabo é infinitamente menor. É uma formiga. É um átomo. É um nada perto de Deus. É coisa nenhuma. Ele não faz frente. Ele sabe que ele já perdeu, que não tem como vencer Deus. Né? Sabendo que não poderia vencer, ele foi atrás dos filhos. Ele foi atrás das pessoas. Né? Conforme Apocalipse 12. Aqueles que seguem os mandamentos de Jesus. Né? E vivem os seus preceitos. É isto. Então, a verdade ela já faz com que descubramos que se eu estou nesse mundo e existe uma verdade, existe um autor dessa verdade, que é a própria verdade. Que ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esta verdade me leva a uma vida verdadeira. Então, existe uma vida verdadeira, existe um caminho verdadeiro, existe um só caminho. Não dá para ter vários. Daqui que nós vamos para o 1º mandamento, aí nós vamos falar disso. Mas eu já estou trazendo, por quê? Porque é nesse mandamento aqui que trata da verdade, que trata daquilo. Aqui ainda no nível do relacionamento humano. Mas eu já estou trazendo a vocês estas as premissas aí do porquê que a gente não acredita em outros deuses. O que nos proíbe o 8º mandamento? Não levantar falsos testemunhos. Ele proíbe-nos atestar falsidade em juízo. Quer dizer, fazer um juízo falso de alguma coisa. De alguém, principalmente. Proíbe também a detração ou murmuração. Proíbe a calúnia, a adulação, o juízo e a suspeita temerária e todas as espécies de mentiras. O que é detração ou murmuração? Vamos lá. É um pecado que consiste em manifestar sem justo motivo os pecados ou defeitos alheios. Isso é uma detração, é uma murmuração. A gente às vezes também trata a murmuração como falar mal das coisas, né? Do dia. Isso também é uma murmuração, porque se você está reclamando do dia, você já está fazendo, né? Você está manifestando sem um justo motivo ou com um aparente motivo. Por exemplo, hoje choveu, aí você poderia reclamar porque você quer sair, mas o quanto você sabe ou tem total condição de saber qual é a necessidade da terra diante desta chuva, e mesmo que não tenha necessidade alguma, né, que controle nós temos sobre, né, a temperatura, a chuva, o sol, o vento, o tornado, o terremoto? Não temos controle. Então,
O que adianta reclamar da vida de coisas que você não tem controle, né? De efeitos naturais, cujo qual, ainda que exista uma lei, que exista uma lógica, e às vezes a gente percebe que na temperatura não tem lógica nenhuma, né? Que fala que vai chover e não chove, né? E aí esfria, é uma loucura, né? Amanhã já vai estar 6 graus mais alto do que hoje, e assim vai. Então não adianta ficar reclamando da vida, de forças que não temos controle. Pois bem, e o que é a calúnia? A calúnia é um pecado que consiste em atribuir maliciosamente ao próximo culpas e defeitos que ele não tem. Isso vem muito quando nós mencionamos a questão da inveja, de pessoas que às vezes, quando mencionar a vida do outro, falam, mas esse cara, não, mas ó, vocês estão gostando disso, mas esse cara faz isso, isso e aquilo. Você nem sabe se faz ou se fez, e ocorre uma calúnia. Então tem que se tomar muito cuidado. Sim, tem que se tomar muito cuidado com as palavras, com o que fala do outro, como eu falo do outro. Porque é claro que em determinados momentos, às vezes no calor do momento, às vezes numa situação, as pessoas se agredem, se xingam e até vão usar palavras para provocar o outro, né? Vou usar aquilo que o outro não gosta. Eu costumo dizer, quando você está assistindo um jogo de futebol no campo, você não chama a torcida adversária de meu amor. Não faz sentido. Mas esse negócio não pode ser levado no coração e o pessoal levar para fora do campo. Para fora, né, da divisão lá das torcidas, que estão uma torcida e a outra. Quando ela passa disso, ela se torna violência, que é o que nós vimos aí recentemente, as duas torcidas que se pegaram no meio da estrada. É muito triste isso. E dentro dessa questão da calúnia está um efeito que muita gente conhece hoje na internet como cancelamento. O cancelamento é uma calúnia. Por que o cancelamento é uma calúnia? Porque ainda que a pessoa que está sendo criticada nas redes tenha realmente cometido alguma coisa, a quantidade de pessoas que entra para xingar e para falar chega num ponto que supera e que provavelmente grande parte dessas pessoas sequer conhece ou sabe realmente o fato ocorrido. E que não darão chance da pessoa se defender. Farão um juízo temerário da pessoa, que eu vou explicar daqui a pouco. Farão acusações certamente falsas, além daquela verdadeira. Então, às vezes, a partir de uma frase, as pessoas deduzem um todo que a pessoa nem é, mas já dizem que ele é aquilo, que ele não presta, né? Como então vão exigir que essa pessoa perca o emprego, perca os amigos, que ninguém mais olhe para ela, se ela tem patrocínio, que os patrocinadores tirem, porque como é que pode existir uma pessoa que concorda com esse tipo de ideia e você vê que é uma ação totalmente desproporcional ao ato cometido, ainda que o ato realmente seja errado. Grande parte das vezes não é. Não é que está certo, mas às vezes é uma frase. Às vezes é uma entrevista. E que ganha uma proporção muito maior do que o fato ocorrido, do que a pessoa atingida. Né? E que se houve alguém que realmente foi atingido, a este teria o dever de processar e conseguir aquilo de acordo com o processo. Mas não basta só isso hoje em dia. A pessoa tem de ser expurgada, tem que ser retirada da sociedade. Né? Então, já dizia, eu acho que foi Chesterton que disse, eu ouvi esses dias, né? Que o mundo tolera tudo, mas não ama nada. E a igreja não tolera nada, mas ama tudo e todos. Né? Então, o mundo que vive pregando o amor, falando, não sei o que, então pelos amor, quando ocorre isso aqui, diferente do que eles dizem que deveria ocorrer, porque eles estavam lá dizendo, não, nós precisamos ter tolerância, tem que respeitar todas as diferenças e tal. Quando ocorre
um pequeno desrespeito ocorre uma ação desproporcional, né? Precisa matar essa pessoa. Já a igreja, que muitas vezes é intolerante com aquilo que é errado, vê o cidadão que cometeu o erro e estende-lhe a mão para que ele possa se reerguer. Esse é o dever do cristão. Não é concordar com o pecado, mas é erguer aquela pessoa para que ela não peque mais. É fazer como Jesus, que nem sabe que a mulher cometeu lá o pecado de adultério. Fala, olha, quem tiver pecado que atire a primeira pedra. Os homens iam cancelar ela, né? Aquilo ali é um exemplo clássico do cancelamento. E com justificativa. A lei de Moisés diz que um adúltero é para ser apedrejada. Podemos apedrejar? O que o senhor acha disso aí? E aí vem mais uma coisa que a internet adora fazer, né? Olha para você e fala assim, e aí? O que você acha disso? Você concorda ou discorda? Vocês viram? Não é igualzinho? É igualzinho. Na internet é assim. Aí, se você não tomar partido, olha só, que isentão, que desgraçado, que não sei o que, você quase que entra também a ser cancelado, né? Porque você precisa dizer se é a favor ou se é contra. Os que mais reclamam da tal da politização é os que mais politizam. Por quê? Porque se você não tomar partido, como assim você não vai tomar posição? Eu vi, né? Não sei. Você pega a eleição, começa a acompanhar os artistas. Né? Eleição é uma diversão. Tu pega os artistas e começa a ver eles se posicionando. Aí eles começam a forçar o amiguinho a se posicionar também. Aí um fala, não quero. Nossa, começa a pressão. Porque como assim você não vai falar? Nós vamos fazer aquele jogralzinho idiota que a gente faz quando tem uma queimada. Agora tá queimando tudo e ninguém faz nada, né? Não tem mais jogralzinho de artista. É engraçado. Também agora tá caindo a Lei Rouanet. Né? Então não vai, né? Mas é hipócrita. Aí um começa a fazer pressão no outro. Só não consegue impressionar quando, sei lá, né? Pega algum artista que é muito famoso, aí o cara fala, não, eu quero ficar na minha, não quero me envolver com isso. Aí eles não conseguem nem derrubar o cara, né? Porque a pessoa é muito maior do que aquele bando de gente que fica seguindo e tem que forçar o outro a fazer o que todo mundo tem que fazer. Porque olha só, a mulher do Caetano Veloso mandou fazer. Então todo mundo tem que fazer. Né? Aí fica aquela coisa. Cancelamento. Pressão de grupo. Pressão de grupo é a coisa mais adolescente que tem. Adolescente ou jovem, né? Aí a gente vê adultos, Caio, fazendo pressãozinha. Ai, se você não vai comigo, nós vamos ficar tudo triste. Ah, meu filho, eu vou se eu quiser, ainda mais agora. Agora é mais provável que eu não vá, mas passou dos 35, meu. Tu quer ficar em casa e tomar café. Pronto. Acabou. E vai. Pois bem, dito da calúnia, falar do cancelamento, avancemos. Tem um outro pecado que é embaçado dentro do 8º mandamento, que é a adulação. O que é adulação? É um pecado que consiste em enganar uma pessoa, dizendo-lhe falsamente bem dela mesma ou de outra pessoa, com o fim de tirar daí algum proveito. O outro nome que dá para adulação é puxa-saco. E isto é um problema, porque a adulação ela é facílima de acontecer. É ficar fazendo média. Né? E tem que ficar dando tapinha nas costas. E tem que puxar saco para ter cargo, para ter espaço, para ter a posição. E aí a pessoa deixa de ser ela mesma. Porque eleva, talvez injustamente, uma pessoa que ela nem gosta. Ou uma pessoa que ela gosta, mas ela não está ali pela pessoa. Ela está ali por aquilo que a pessoa pode proporcionar a ela. Então isso é adulação. Isso, infelizmente, acontece, e não são raras vezes, na igreja. Acontece nas empresas, acontece nas escolas, acontece na política, acontece na TV,
Acontece em tudo quanto é lugar, mas infelizmente isso é muito percebido na igreja. Às vezes a gente faz e nem percebe que fez. É lógico que se você nem percebeu e acabou fazendo, bom, foi um erro e tal, mas não tem um pecado ali ou é só um pecado leve. Se foi feito deliberadamente, consciente, sabendo o que está fazendo, porque... isso aí é um pecado grave. Então tem muito puxa-saco, né, dentro da igreja. O que é juízo ou suspeita temerária? Agora a gente vai explicar. O juízo, ou aquele tal do julgamento, ou suspeita temerária é um pecado que consiste em julgar ou suspeitar mal dos outros sem justo fundamento. Presta atenção no que eu vou dizer. É muito sério isso. Eu vou dizer algumas coisas aqui sobre julgamento. Primeiro, fiquem tranquilos, meus irmãos, minhas irmãs. Vocês serão julgados. Fiquem tranquilos. Decisão que você toma, alguém sempre vai julgar, né? Você posta, sei lá, né? Pegar aqui que tem uma galera aqui que gosta de academia. Você posta uma foto fazendo exercício lá. Sempre vem alguém para reclamar por que você postou, né? Ou, nossa, mas tá fazendo pouco, já fazia mais exercício, entenderam? Aí você não coloca, nossa, nem posta mais. Não é o que o pessoal diz? Começa a namorar, as pessoas perguntam, vai inovar quando? Aí fica noivo. Quando vocês vão casar? Casou. Quando vai ter filho? Teve um filho. Quando vai ter outro? Quando vai ter outro? Então, é normal. É normal, né? Eu vejo as pessoas falando essas coisas, às vezes, na internet, na TV, sobre o julgamento das pessoas, como se eu dizer isto fosse resolver o problema. Não vai. Então, assim, já fiquemos tranquilos. Seremos julgados pelas nossas escolhas, pelas nossas posições, pelas nossas ideias. Ponto. Segundo, é natural, comum e está no seu intelecto fazer. A língua fala demais. Vai falar bem e vai falar mal. E os dois casos são julgamento. É que a gente não gosta quando é ruim, quando é incômodo, né? Então, o juízo, ele faz parte do intelecto. Você precisa fazer o juízo das coisas. Ele é natural dentro de você. É assim que você olha para algo e determina dizendo o que ele é. Você olha, igual eu estou com alguns objetos aqui na minha mesa, e olho e falo, isso aqui é um controle de televisão. Então eu consigo fazer a diferenciação das coisas, né, porque eu as vi, eu analisei e consigo dizer exatamente o que ela é. E quando dou o nome, isto também não só indica o nome, mas indica a função. Lembra quando eu falei de signo, significado e significante? Né? Que a coisa tem um porquê de existir. Então, quando eu dou o nome, também eu já estou ali, eu estou dando um nome, já dando quase que o seu significado. Ou seja, estou fazendo um juízo dele. Naturalmente, quando passo em alguns locais e vejo, sei lá, passando perto, aqui tem muitas plantas e árvores e tudo mais, então em alguns locais tem algumas flores, em outros tem outras. É natural que ao olhar umas e outras eu diria, esta flor é mais bonita do que aquela. Então por quê? Porque nós vamos acabar fazendo as medições de valor e qualidade. Isso é normal. Para que eu tenha as percepções das coisas. Isso é normal. Então, é permitido julgar? Sim, não é permitido o juízo temerário, que é esse aqui que é o pecado. Mas, Leandro, você falando de coisas, ok, mas e quando se tratam de pessoas? Bom, eu posso achar uma pessoa mais legal do que outra. Eu não estou fazendo nenhum mal. Eu estou fazendo constatações a partir de parâmetros que eu tenho. Agora, eu não posso chegar a dizer que uma pessoa não presta se eu nem a conheço. E é tão natural, as pessoas nem conhecem, nem sabem quem é a pessoa. Fala, não gostei. Essa pessoa tem cara de vagabundo, de não sei o que, de pilantra. Mas como é que você sabe que a pessoa é pilantra? Então você está fazendo um juízo temerário. Isso sim é perigoso.
Ou acontece algum fato, aí alguém fala, tenho certeza que foi Leandro. Por quê? Isso aí tem cara dele, mas pô, foi um roubo e tal. Então, ele não é daqui da turma, não, que tem cara de bandido. Eu acho que foi ele. Então a gente começa a fazer esse tipo de juízo baseado em quê? Não faz sentido. Não, mas nós sabemos que ele roubou. Então, nós não estamos julgando a pessoa, nós estamos julgando o ato. Isto aqui foi errado. Ele tem essa qualidade, mas isso aqui ele errou. Então, você acusar que houve um erro e dizer que a pessoa está errada não é o tal do julgamento que algumas pessoas falam por aí. Porque a gente escuta, às vezes, nos locais, TV, internet e tudo mais, a pessoa fala assim, não, eu faço isso mesmo. Alguma bobagem. Aí ela fala assim, mas as pessoas não podem me julgar. Não, peraí, o que você fez é errado. Como assim eu não posso dizer que o que você fez é errado e condenável? O que você fez é errado e condenável. Você deveria mudar e se converter. E não justificar e agora me colocar como errado da história. Então, não inverte a história. Você cometeu o erro. Está errado. Aí algumas pessoas, não, mas não, tá certo, tudo bem, ele fez o errado, nós já dissemos que está errado, mas nós não podemos cair no problema parecido com o do cancelamento? Sim, aí é onde deve se evitar. Para que eu tenho que entrar em discussões e comentários e fofocas? Porque a fofoca tá aqui, tá? A fofoca tá aqui, no 8º mandamento. Ela não está mencionada aqui no mas ela é irmãzinha da calúnia, a fofoca. Então, a fofoca que tem que parar. Você viu um fato, sei lá, apareceu na TV um fato de alguém que fez não sei o que, traiu a mulher traiu o marido. Tá certo o que ela fez? Tá certo o que ele fez? Não, tá errado. Isso aí é condenável, isso aí tá errado, essa pessoa errou. E para por aí. Aí começa um, fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro, fala pro outro. É aqui que começa a fofoca. Ou o cancelamento. Que é uma fofoca também, né? Que fica aquele telefone sem fio que caminha e um começa. E aí as pessoas começam a aumentar. Mas olha, eu sempre imaginei. Porque não era possível. Porque essa pessoa. E aí começa tudo aquilo. Veja. Todo mundo, ou grande parte do mundo mesmo, conhece um rapaz chamado Ronaldo Nazário, que é conhecido no Brasil como Ronaldo Fenômeno. Hoje é um empresário, mas foi um grande jogador de futebol, todo mundo aqui conheceu, viu gols dele e tudo mais. E o Fenômeno teve um momento de sua vida, primeiro que ele sempre teve muitas namoradas, teve filho com algumas e tudo mais. Num dado momento da vida, ninguém sabe os motivos e o porquê, ele saiu também com homens, vestido de mulher. E isso gerou muita piadinha, muita zoeira, tal. Ok. Passou. Há cerca de 1 ano e pouco atrás, o Ronaldo fez catequese, foi batizado, foi crismado e logo depois casou-se, tudo na igreja, recebeu todos os sacramentos. Ele fez a catequese de adulto. E a moça que ele estava morando junto, ele fez a legitimação, ele se casou com ela. Aí algumas pessoas falam assim, quando ele foi batizado, porque aí mostraram a foto, porque foi o padre Fábio de Mello. Aí sempre tem aquelas pessoas que falam assim, agora tá santo. Aí a minha resposta, bom, no momento do batizado realmente estava. Porque a gente vai falar de batismo muito em breve, mas só para adiantar, o batismo, além de conferir caráter, lava todos os pecados, desde o pecado original até todos os pecados que você cometeu, desde que você nasceu até o dia do seu batizado. Então, no caso do Ronaldo, até aquele dia lá. Então, aquele pecado lá que ele teve com outras mulheres, que não sei o que, as bagunças que ele fez com o jogador, tá tudo limpo. Então ali ele era um santo. Sim, se ele tivesse tido um piripaque morrido, ele ia pro céu. Direto. Mas pode isso? Olha a vida dele.
olha para sua, vai cuidar da sua vida. Para de se preocupar com o Ronaldo. Mas tem gente que faz isso. Se converteu, agora vai pagar de santo. Eu não sei se ele está pagando de santo. Eu não sei como é que foi a vida dele após o batizado, após o crisma e o casamento. Foi tudo muito próximo. Foi, acho que assim, de um mês e pouco. Ele casou, crismou, tudo mais. Quando perguntado, a resposta dele para a revista era a resposta de um católico. Sabe assim, bem colocado, ele sabia exatamente o que ele estava recebendo. Não, porque eu que vim buscar, porque eu não tive isso quando eu era pequeno, porque eu sei dessa graça que Jesus está fazendo na minha vida e tal. Ele começou a explicar os sacramentos. Aí a pessoa falou, não, mas o Ronaldo ficou com não sei quem. Aí agora tá santo. Eu não sei se agora ele tá santo, eu sei que quem está julgando é você, e isso é um juízo temerário. Porque você está fazendo exatamente o que o mundo faz. Entendeu? Que é o mundo dito tão tolerante, nesta hora que o cara se converteu, você não perdoa os pecados que ele cometeu. Aí agora os tais tolerantes são mais intolerantes do que a igreja. A igreja abraça, acolhe, e outros ficam dizendo, mas como assim? Olha as coisas que ele fez, olha não sei o que e tudo mais. Pegando esse exemplo, porque é de uma pessoa famosa, fica fácil de poder analisar esse caso. Mas muita gente, né, comete o engano, o erro de julgá-lo dessa maneira. Aí isto é um juízo temerário. Porque você não sabe como é que está a vida dele. Você está vendo, o que você está vendo são sacramentos que ele está recebendo. Você entendendo a natureza do sacramento, você ainda duvida? Então você não crê em misericórdia de Deus nenhuma. Então quando essa galera toda fica falando de misericórdia de Deus, eles não creem na misericórdia. Eles creem no que convém para eles. Quando eles pecam, eles acreditam que Deus é misericórdia. Quando você peca, dependendo do grau de amor ou desamor que ele tem por você, talvez Deus não será tão misericordioso. Nós podemos concluir que este Deus tem o tamanho da cabeça dessa pessoa. Entendeu? A pessoa começa a virar ela mesma o justo juiz ou o injusto juiz. E quem somos nós? Pecadores. Quantas bobagens a gente faz, a gente tinha que olhar e pensar diferente. Quer dizer, eu vejo um ato ruim de alguém. Eu posso dizer, puxa, isso aí foi horrível, terrível, não sei o quê. E depois parar e pensar assim, Senhor, eu no lugar dessa pessoa, será que eu teria feito melhor? Será que eu teria feito diferente? Tendo essa oportunidade, essa vida que essa pessoa teve, entende? Não é justificar, não é passar pano para a vida para a pessoa. O que a pessoa fez está errado e tudo mais. Eu até mencionava, quando falei lá dos influenciadores e tudo mais, que as pessoas, né, as pessoas cometem o pecado e aí dizem assim, não, olha, mas perdoa, né, porque Deus é amor e tudo mais. Então, só que essa pessoa, mesma pessoa, às vezes é injusta com o outro, é dura demais. Então, ao invés de eu ser duro demais, eu preciso pensar assim, e eu no lugar dessa pessoa, como eu teria agido? Será que eu ia ser pior, melhor, pior? Eu ia agir bem, eu ia agir mal? Fazer esse exercício, sabe? Porque às vezes a gente pensa assim, não, jamais cairia nisso, é uma coisa de burro, né? Só um burro cairia nisso, e às vezes a gente cai nas burradas mais simples ainda. A gente pensa que não e é enganado, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente pensa que não, pensa que tá, roubou, matou, até parece que se arrependeu. Mas se ele não se arrependeu, é problema seu, né? É problema meu? Ele não se arrependeu, ele recebeu. Se ele não se arrependeu na hora do batizado, na hora das coisas, ele continua ostentando tudo aquilo, todos os sacramentos que ele recebeu são nulos. Por que você está preocupado? É um problema dele com Deus, não é comigo. Aí eu quero ser o juiz da coisa. Eu quero dizer se ele está... Né? Não, eu li. Aí, ó, parece que se arrependeu, vai ter perdão. Tá, você é que tem uma continuidade.
Né? Eu estou explicando essa parte. Aí depois eu respondo: se na cruz Jesus perdoou o ladrão, por que não aquele que andou a sua vida toda em caminhos errados não pode se endireitar e recomeça a sua vida? É isso. É isso. Você complementou. Mas você vê que o pessoal não faz isso, né? O cara roubou, matou, e aí? É um caso para se pensar aí. Né? A gente acaba dizendo isso. Eu brinquei, eu falei uns tempos atrás pro padre Marcelo aqui. Padre Marcelo não é o Rossi, não, tá? Padre Marcelo aqui da paróquia próxima de casa. Falei: padre, eu não sei não, eu acho que Santo Agostinho fosse dessa época, ia ser uma treta para canonizar ele, hein? Ele falou: pô, mas Santo Agostinho é espetacular. Eu sei, só que a vida pregressa dele, o pessoal ia ficar falando: ai, como é que a igreja vai canonizar um cara que era um boêmio, era um baladeiro, né? Acreditava, né? Foi maniqueísta e acreditava em outro Deus, né? Enganou a mãe, morou com a mulher, fez um filho nela, largou ela. Aí, só porque ele foi lá, virou padre, agora tá convertido? Ah, que vergonha! O pessoal ia falar isso de Santo Agostinho? Ah, como é que pode? Pois é, Deus pegou um homem assim. E é um dos maiores santos que a igreja já teve. Santo e doutor ainda. Agostinho de Hipona. Já escutei aquele, não tem jeito. Eu respondi: quem somos nós para dizer isso? Deus faz, pode mudar de um para o outro, nós não sabemos os planos deles. Pois é. Deus pode mudar as pessoas. De alguma forma, né? Os sinais aparecem, a pessoa. Sinais que eu estou dizendo não são sinais místicos, tá? Não precisa ser um grande encontro com Deus que as luzes se apagam ou ouve-se uma voz. Não. Né? Sinais da vida mesmo, que a pessoa cai em si e reflete, fala: puxa, olha o quanto eu já acabei com a minha vida. Então é assim. E aí vamos lá, né? A parte principal. Nós não enxergamos o próprio umbigo, mas acabar com outro é fácil. Padre Léo dizia o seguinte, que a gente anda com uma lupa na mão, que quando você olha para o outro, ele tá aquela que aumenta, né? Só que quando a gente olha para nós é como se a gente olhasse invertido, então ela diminui, a gente acha que a gente tem só um pecadinho, não fizemos nada demais, a gente é bonzinho, a gente é legal, a gente é super legal, ó como eu sou legal, né? Mas o outro, nossa, que desgraçado, né? Que terrível, a coisa é bem assim. E aí, o que é a mentira, então? A mentira é um pecado que consiste em afirmar como verdadeiro ou como falso, por meio de palavras ou de ações, o que se julga não ser assim. Essa é a definição. De quantas espécies é a mentira? A mentira são 3 tipos de mentira. Ela pode ser uma mentira jocosa, ela pode ser uma mentira oficiosa ou uma mentira nociva. A mentira jocosa é aquela pela qual se mente por gracejo e sem prejuízo para ninguém. Sabe aquelas pegadinhas? Ela é uma mentira. Né? Você está enganando a pessoa. Ela é só um gracejo. Ela não tem prejuízo. Então você está contando ali, é uma piada, é uma zoeira, ela passa. Ela pode não ser um pecado ou, dependendo da situação, pode tornar um pecado leve. Venial. Aí nós temos a mentira oficiosa, que é a afirmação de uma falsidade para utilidade própria ou alheia, sem prejuízo para ninguém. Então, quer dizer, eu conto alguma coisa meio que para contar vantagem. Eu fiz isso e tal, isso aí não está mudando nada. O cara está falando que viajou para não sei onde, fez não sei o que, né? Não sei se vocês já viram. Tem um cara na internet que virou até piada, chama Mike Baguncinha. Ele aparece em vídeo vai em podcast, aí ele fala que é da polícia americana, que ele já salvou tantas mil pessoas. Isso muda alguma coisa? Não
Então é um pecadinho, não tem prejuízo para ninguém, ele tá contando vantagem lá, e você vê que é um coitado, não vai mudar nada. E aí nós temos a mentira nociva. Essa sim é a afirmação de uma falsidade com prejuízo. Quer dizer, eu cometi alguma coisa ilícita, fiz alguma coisa errada, estou prejudicando alguém, mas eu digo que eu não fiz. Então isso aí é nocivo. Né? É lícito mentir? Nunca. Aí a igreja pede que nem por gracejo, nem para proveito próprio, porque é uma coisa má. A mentira é má. Então ela deve ser evitada. Quando que o pecado é mentira? Quando é jocosa ou oficiosa. É um pecado venial. Quando é nocivo, é pecado mortal, se o prejuízo que causa é grave. Se o prejuízo não é grave, ele pode ser venial. Quer dizer, esses casos precisam ser analisados um a um. É necessário dizer sempre tudo como se pensa? Quer dizer, você agora, Leandro, tem que falar a verdade, eu vou ser o super sincero. Não faça isso. Nem sempre é necessário, especialmente quando quem pergunta não tem o direito de saber o que pergunta. Não se pode ser o super sincero, porque a verdade sem caridade é opressão. Não sei se foi São João Paulo II ou o Papa Bento que falou isso. E afirmado por Papa Francisco. Não se usa, não se fala a verdade sem a caridade. Então, até para você dizer o que deve ser feito, você precisa ter caridade. Logicamente que em dado momento a caridade pode ser uma palavra dura, enérgica, firme, e talvez se ela não for assim, ela não vai ser caridosa, ela pode ser adulação. Porque aí às vezes as pessoas, não pode falar sério, não pode falar firme, não pode olhar de modo enérgico, coisa. Aí você fica daquele jeito, você adula a pessoa não percebe que está sendo corrigida e acha que na verdade o que ela fez está tudo certo, tudo bem, tudo legal e ela vai continuar fazendo. Porque ela não está vendo consequência nenhuma, nem a sua irritação. Então, jamais. A fofoca, ela é um problema porque, bom, a mulher contou uma fofoca, se arrependeu do que contou, chegou no padre, falou: padre, cometi um pecado. Qual foi, minha filha? Naquele dia eu peguei e expus a pessoa aqui da paróquia, mas a pessoa não fez o que eu disse que fez. Poxa, você complicou, hein? Agora toda a paróquia acha que a pessoa fez isso e acabou com a imagem dela. Bom, deu absolvição, falou assim, calma, quer dizer, não deu absolvição, calma que para receber a absolvição você vai ter de fazer antes a penitência. O que você vai fazer? Tem uma avícola a avícola. Uma avícola aqui perto, você vai comprar uma galinha, né? E você vai pedir para não limpar a galinha. Você vai andando, você vai saindo de lá e vai tirando uma pena atrás da outra e vai andando. Dá umas voltas pelo quarteirão, quando tiver tirado todas as penas, você traz aqui. Ela fez isso, pá, pum, pum, foi tirando todas as peninhas da galinha. Quando chegou na igreja, já tinha tirado todos. Aí foi lá, padre, tirei tudo. Tá bom. Agora vamos para a segunda parte da penitência. Agora você vai voltar e colocar todas as penas de volta. Ela, padre, não vai dar. Porque as penas já voou, tá ventando bastante, tal, já deve ter ido para tudo quanto é lado, já deve ter caído no bueiro, já foi para lá. Pois é, isso aí é a imagem da pessoa que você fez quando você contou sua fofoca. Porque na próxima vez, quando você tentar reposicionar e dizer o que realmente aconteceu, as pessoas que vão ouvir talvez não serão as mesmas que ouviram a mentira. Então, para que contar? Para que fazer isso? Né? Então, você precisa ponderar. Né? Quando você for falar algo de alguém, Santo Tomás de Aquino dizia que antes de você falar mal de alguém, fale as qualidades dessa pessoa. De preferência, fale 10 qualidades. Por quê? Por que 10? Porque são muitas, né? E aí provavelmente você não vai lembrar depois do defeito. Porque você verá as qualidades reais dessa pessoa. Então, evite. A quem pecou contra o oitavo mandamento, basta que se confesse. A quem pecou contra o oitavo mandamento, não basta que confesse seu pecado,
mas é também obrigado a retratar-se de tudo o que disse caluniando o próximo e a reparar, do melhor modo que possa, os danos que lhe causou. Lembra que eu falei que os pecados contra o próximo, ele tem esse impacto da reposição? Você tem que fazer a reposição. Eu tenho de fazer a reposição, não tem como. Simplesmente, não, tá ok, tal. Igual uma vez, estávamos em oração, aí alguém falou, o Senhor está falando, né, que nós devemos fazer um ato de perdão e tal e tal. Para mim, nem precisava de revelação do Senhor, sendo bem sincero, porque o clima estava tão pesado que parecia que tinha uma bigorna de ferro, igual daqueles de desenho animado, nas costas de todo mundo. Eu não sabia o que era, porque eu não sabia das tretas. Eu às vezes sou o último a saber dessas confusões, é muito engraçado, né? Mas eu percebi que estava tendo alguma coisa estranha. Aí eu pensei, pode ser eu, né? Aí eu comecei. Falei, não, eu quero pedir perdão, fiz isso, pensei isso, tal, 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 tal. Só que os que estavam brigados, um espertamente falou, não, olha, vamos fazer assim, né? Guardar este perdão no nosso coração, né? Porque assim estará perdoado. E os outros concordaram, eu virei minoria ali. Por quê? Porque quem brigou não queria perdoar quem tinha brigado não queria perdoar o outro. Então eles resolveram guardar o perdão no coração e não teve perdão coisa nenhuma. Não houve o perdão nesse dia. E aí é lógico que eu sabia que ia dar ruim, né? Então quando chegou a missa para nós cantarmos, o que aconteceu? A pessoa que tinha brigado com a outra, um tinha o controle do som. Esta pessoa ficou sem som. Então vocês imaginam que a treta só aumentou após a missa, né? Para variar. Então, e pessoas boas, tá? Pessoas muito boas. Inclusive musicalmente falando. Ótimas. Mas deu essa treta aí, ninguém queria perdoar ninguém e, consequência, piorou-se tudo após a celebração, porque aí o som da pessoa foi cortado, deu um jeitinho e tudo mais. Né? Então, o que nos ordena o 8º mandamento? Ele ordena-nos que digamos oportunamente a verdade e que interpretemos em bom sentido, tanto quanto pudermos, as ações do nosso próximo. Quer dizer, quando a pessoa fizer algo mal, olha, isso é importante. Você precisa, mesmo que você sabe que a pessoa não vale nada. Você fala assim, não, mas eu acho que ele... Não, mas vamos aguardar, né? Ele não pode estar com a... Assim, sempre pensar que há uma boa intenção por trás, porque todo ser humano em si, por dentro, ele é bom. Né? No ser da pessoa é bom, ele é filho de Deus. Ele é um ser criado por Deus, então a gente acredita nisso. Então sempre tentar da melhor maneira possível. Eu sei que tem vezes que é difícil, eu sei que tem gente que dá motivo e é muito complicado você acreditar. Mas tenta, faça esse esforço. Esforço de caridade, por amor a essa pessoa. Mas não gosto dela. Não precisa gostar, é amar. E amar não precisa gostar. Amar é um ato de caridade a qual você ama a Deus. Por amor a Deus eu vou te ouvir. Por amor a Deus eu vou dar esse voto de confiança, mesmo sabendo que você não vale. Por quê? Ter aquela sinceridade interior de reconhecer quem você é, de saber quem você é, o quanto a gente está valendo, e uma sinceridade que seja exterior. Quer dizer, eu vou ser eu mesmo, não vou ficar criando um personagemzinho apenas para agradar, ou para ficar adulando, ou para ficar fazendo tipo para os outros. Não, eu vou ser eu mesmo, sem desrespeitar, mantendo um equilíbrio, tendo calma, tendo sinceridade, mas sempre com caridade, para que eu não seja um criador de confusões e problemas. Então, tem todos esses detalhes aí que compõem o 8º mandamento. Por isso que ele é aquele que trata da questão da verdade para com o próximo e, consequentemente, da verdade para com Deus. Por quê? Porque agora nós vamos, né,
próximo passo é os mandamentos que se referem ao amor de Deus. Então, o amar a Deus sobre todas as coisas, que vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento, que a gente vai continuar na próxima semana, né? Porque hoje já está aí para finalizar o tempo. E aí nós vamos ver, e vocês vão ver que essa questão da palavra, ela também vai estar muito atrelada, principalmente no segundo mandamento, né? Que é não tomar seu santo nome em vão. Né, e que se liga completamente a esse mandamento, né, para a gente aprender a como falar com Deus. Né, então, vai lidar tudo aí. Então, na próxima semana, nós vamos já pro primeiro mandamento.